Queria começar aqui falando sobre um cenário, né? A gente tem uma parceria muito grande com a Ômega e a gente tem aprendido muito sobre o segmento de energia com a Ômega. Então é um prazer estar com o Daniel aqui e tudo que a gente tem aprendido. E quando a gente pensa, né? E eu faço parte de um time de Power Utilities aqui no Brasil, específico do segmento. E junto com a Ômega, a gente tem aprendido sobre esse segmento, as mudanças. O Daniel vai compartilhar muita coisa interessante aqui com a gente. Mas quando a gente olha, né, muitas empresas têm muita dificuldade para construir business cases nesse segmento. E isso é muito interessante. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, eu conhecia energia hidroelétrica, Daniel, e conhecia nuclear. Por quê? Porque eu morava perto da eletronuclear. Eu me lembro que eu ia para uma ponte que tinha do lado da eletronuclear para pular da ponte dentro de um rio que era do lado da usina. Que a minha mãe não escute isso, obviamente. Mas essa era a minha realidade. E hoje, quando a gente conversa e a gente aprende muito com o time da Ômega, o que a gente encontra? A gente encontra termoelétrica, a gente encontra eólica, solar. A gente está falando de hidrogênio. A gente já está olhando tecnologias do futuro. E esse nível de complexidade que a gente tem encontrado, né? Como que a AWS pode ajudar? Essa é uma pergunta que a gente tem, né, escutado muito. Como que a AWS, e a gente tem, esse é o ponto, né? A gente tem um time do Brasil aqui com um foco nesse segmento justamente para entender com vocês, mais do que apenas o famoso cenário de custos de infraestrutura, que é o primeiro cenário que a gente tem. Vamos olhar para custos e redução de custos. Não, a gente tem uma proposta de valor e a gente tem olhado mais do que a área de TI, que é o tradicional, todo mundo começa nesse processo procurando a gente pela expertise de tecnologia que nós temos no nosso serviço. Mas a gente está falando não só de custos em si, mas a gente está falando de produtividade de equipes. E aí, faço uma provocação para o Daniel. Como a AWS tem ajudado a Ômega nesse processo, né? Tem a questão de resiliência operacional para aquilo que vai vir ainda no segmento de energia. Existe um movimento muito forte hoje, que vai trazer, e aí deixo essa parte para o Daniel de novo, compartilhar, mas os nossos serviços trazem, né, esses valores para dentro dos clientes. Então, a provocação de agilidade também é um ponto super importante que eu gostaria de trazer aqui para a pauta. Então, quando a gente olha todo esse cenário amplo do segmento, com diversas fontes de energia, uma matriz energética extremamente complexa hoje. Então, você tem, o cenário de geração, o cenário de transmissão, o cenário de distribuição e comercialização, principalmente mudando completamente. Então, a gente gostaria de compartilhar com vocês que a gente tem um time, só para fazer uma introdução, assim como a gente tem ajudado a Ômega, a gente tem um time aqui no Brasil específico para olhar tanto para TI quanto para TO, para a parte de operações e ajudar vocês nesse cenário. Então, agora passo aí, o palco é seu, Daniel, fica super à vontade. Cara, que introdução, hein? Fico até um pouco receoso, o que eu vou falar? Você jogou a bola muito lá em cima. Primeiro, obrigado, pessoal. Demais estar aqui. A AWS é um baita parceiro. E poder falar sobre energia e tecnologia é algo que me deixa muito, muito feliz. Né? Só que o que acontece? Quando eu entrei no setor de energia, a única coisa que eu conhecia sobre energia, pessoal, era a conta que chegava na minha casa. Era só isso que eu sabia. Mais nada. E possivelmente muitos de vocês não sabem quem é a Ômega, nunca ouviram falar. Nós somos uma Energy Tech. Nós somos focados em energia renovável. Queremos ser reconhecidos como uma empresa que foca muito fortemente no meio ambiente através da tecnologia. Esse setor está passando por transformações muito grandes. O pastor falou um pouco aqui, nós tínhamos um cenário muito ali hidrelétrica, como você falou, dificilmente aparecer alguma outra nova tecnologia. Hoje, todo dia, surgem novas tecnologias, né? E, consequentemente, dentro do nosso mundo de tecnologia, que todo mundo aqui é dessa área,
Não dá mais para você pensar em anos. Você tem que pensar em semanas. Parece loucura, né, que eu estou falando semanas? É, semanas. Toda hora sai alguém pensando uma tecnologia nova e não tem como você trabalhar como trabalhava algumas décadas atrás. Legal. E o que a gente faz, pessoal? A Ômega, nós trabalhamos com desenvolvimento de produtos. Tanto produtos de tecnologia, quanto os produtos convencionais de geração de energia elétrica. Sempre com foco 100% no renovável. Desde a nossa fundação, em 2008, nós decidimos que trabalharíamos apenas com energia 100% renovável. Adesão muito fiel dos nossos fundadores. Então, bloco muito grande de desenvolvimento de produtos. A outra questão, a gente está na gestão com a máxima excelência dos nossos ativos. Ou seja, temos parques, vocês vão ver, eu vou mostrar um pouco aqui. Nós temos parques distribuídos no Brasil todo, estão começando também construção fora do país. A excelência na operação disso tudo é uma base, né? A gente não consegue viver sem energia, então máxima excelência é um ponto-chave para nós. Outro ponto muito importante é o uso da tecnologia, como eu estava comentando. Se nós queremos ser ágeis, se a gente precisa estar desenvolvendo produtos com uma rapidez muito grande, e a tecnologia, como ela está focada hoje em dia, tecnologia é uma base muito forte, faz parte do nosso core. Todos os dias, para todas as áreas. Eu costumo dizer lá dentro que a gente não tem uma área forte de tecnologia. Nós temos uma empresa de tecnologia. Né? Vocês concordam? Não basta, Certamente. Né? Hoje em dia dá para você falar que a área financeira não entende de tecnologia? É possível você falar esse tipo de coisa? Não é possível. Não dá, né? É comum ainda, infelizmente. É verdade. Mas a gente não aceita isso de jeito nenhum. E o principal ponto do que a gente faz é meio ambiente, sustentabilidade. Nós nascemos com isso. Como eu falei, desde a fundação, a gente teve muito forte isso. Não é possível no Brasil, com os recursos naturais que nós temos, nós não temos um foco muito grande na energia renovável, usando o vento, o sol e a água. Pô, Daniel, mas a gente tem hidrelétrica, é verdade. Nós temos hidrelétrica, isso é muito importante para o país. Mas não dá mais para a gente continuar alagando áreas enormes do país para a geração de energia. Existem tecnologias mais novas para fazer tudo isso. Então é isso que a gente faz. Ficou claro? Legal? Perfeitamente. Legal. Bacana. Queria mostrar para vocês um pouco do que é um parque da Ômega. Esse parque nós chamamos que é o Complexo Delta. Ele fica no Maranhão e no Piauí, muito próximo dos pequenos lençóis maranhenses, uma área maravilhosa, muito bonita, onde nós temos um dos complexos da Ômega, gerando muita energia através do vento, energia eólica. E o que é o legal disso tudo, pessoal? Deu uma travada aqui, alguma coisa? Enfim, vou passar. E qual que é o legal disso tudo, só para não perder aqui? Nós nascemos, pessoal, essa indústria da energia renovável, na indústria 4.0. Legal, né? Então, o que acontece? Não tem muito legado. A gente não lida com isso. A gente já nasceu com o uso intensivo de dados, a gente já nasceu com o uso intensivo da nuvem. Então, logicamente, as coisas ficam mais fáceis. Mas a gente poderia ter tomado uma decisão maluca de fazer o mais do mesmo, como era, e não foi o que aconteceu. E isso possibilitou, de 2008 para cá, a gente crescer mais de 7 vezes nossa capacidade de geração aqui no país.
Nós hoje estamos distribuídos em 8 estados aqui no Brasil. A grande maioria energia eólica. E uma curiosidade, nem todo mundo conhece, a energia eólica hoje ainda é a energia com melhor custo-benefício para você implantar um parque. Não é a solar. A solar, ela está num caminho de ultrapassar a eólica, mas a eólica, ela é a melhor ainda. Por isso que a nossa base tem uma concentração muito grande da força dos ventos. Se eu pudesse pedir para você compartilhar, quando você fala de dados e nascer na nuvem, quantos data points uma torre eólica gera? Caramba! Isso é uma Mas, curiosidade. ô pastor, você tinha que ter combinado, cara, as perguntas com a minha. Não é assim. Boa, Felipe, boa. Não, legal. Essa informação Nós temos- é sensacional. Por isso que eu estou pedindo o Daniel para compartilhar. Cada aerogerador, ele tem, em média, mais de 800 pontos de controle que geram informações a cada segundo. Interessantíssimo. Né? Nós temos hoje, a gente está construindo mais parques, como eu estou demonstrando aqui no slide, nós temos mais de 700 aerogeradores em operação hoje. Então, enfim, eu sei que você quer ir logo para a tecnologia, né, pastor? Não. Você quer... Calma, vamos chegar lá. Vamos lá. Fica à vontade, Daniel. E aí, o que acontece? No Brasil, o vento é algo único, pessoal. Único. Nós temos um fator de capacidade, o que é isso? Quanto de energia você consegue através do vento? Melhor do mundo. É isso que eu estou falando para você. É o melhor do mundo. Em outros países, nós precisamos fazer construções no alto mar, chamado offshore, porque não tem vento suficiente onshore, em terra. Aqui no Brasil não existe isso. E é uma concentração muito grande onde? No norte e no nordeste, que são regiões do nosso país que precisam de um desenvolvimento muito grande. São regiões que não têm a mesma situação econômica do sul e sudeste. Então isso é sensacional, tem uma concentração muito grande, não só de nós, de outras empresas também brasileiras e multinacionais, que instalaram geração de energia renovável nessa região do país. Mas não só isso, nós temos também um grandíssimo complexo na Bahia, também eólica, e um grande complexo no Chuí, lá na pontinha do nosso país. Legal? E como eu comentei, nós anunciamos algumas semanas atrás, estamos iniciando a construção do primeiro parque de geração nosso de energia no Texas. Grandíssimo complexo, a gente já está começando a construção lá. O restante nós temos solar e também o hidráulica. Legal? Bacana? E aí, qual que é o grande ponto de solução e desenvolvimento de produto, pessoal? O que está acontecendo no setor elétrico? Vamos lá. Talvez esse seja um dos últimos serviços que nós, consumidores finais, não temos nenhum poder de escolha. Você não pode chegar na sua casa e falar, não, vou escolher qual que eu quero, não tem essa opção. Todos os outros serviços já passaram por essa transformação. O mais emblemático talvez seja o de telefonia. E qual que é a situação que vem sendo discutida fortemente no Congresso, que é a abertura total do Mercado Livre. Que é, Mercado Livre, as pessoas terem escolha para a contratação de energia. Isso hoje, por uma questão de regulação, é possível para as empresas. Mas todas as empresas? Não. Para um determinado tamanho de empresa. Nós estamos tendo avanços importantes, cada vez mais empresas de menor porte estão podendo ingressar no mercado livre de energia. E, logicamente, o poder de escolha, ele traz coisas importantes, né? Competição, redução de custo,
um serviço melhor, quando você compete, você é exigido a melhorar a sua qualidade, não é isso? E nós queremos que isso se expanda ao máximo, né? Então, muito em breve, empresas de menor porte vão ingressar no Mercado Livre. E qual é o grande desafio para empresas do setor elétrico? Como que você atende esses consumidores ávidos por um serviço diferenciado, com uma qualidade diferenciada, completamente diferente de um cenário de monopólio? É um baita desafio de negócio, concordam? Verdade. É um Verdade, desafio de né? negócio, né? Então, pessoal, lá atrás, quando a gente começou a fundar a empresa, como que a gente vai fazer, como que as coisas vão estar estruturadas, a decisão de ter uma empresa ágil, rápida, era uma decisão de negócio. E já se sabia que a única forma de você fazer isso através da tecnologia. Então, eu menciono muitas vezes isso. Porque as decisões, vocês vão ver um pouco mais para frente, as decisões sobre o uso de nuvem, por exemplo, que é uma decisão muito antiga, né? Muito antiga, eu falo hoje, se aparecer um maluco lá, não, nuvem, vamos repensar, tal, sinceramente, esse cara é maluco, joga no hospício, mas enfim, é muito antiga. Então, isso possibilita a gente uma velocidade de desenvolvimento de novos produtos muito rápida. Muito. Assim, é impressionante, comparado, inclusive, com vivência que eu tenho de outras companhias, né? Outra coisa importante que a gente tomou decisão. Se a gente vai começar a ter competição, vai ter escolha, a gente precisa de um produto muito bom, né? Para ser um produto legal. Nós temos um produto de energia legal? Pô, energia renovável é legal, né? Acho que ninguém vai questionar isso. O fato de ser uma empresa brasileira fazendo isso aqui no nosso país, acho que também dá orgulho, né? Acho que é legal isso, bacana. Mas só isso é suficiente? Não, tem que ser confiável. Ele tem que ser cool, você tem que entrar ali, pô, gostei da experiência. E o preço? Não adianta ter tudo isso, o preço não ser bom. Então é outro ponto forte nosso, de uma busca incessante de um preço baixo para os nossos produtos e de uma qualidade muito boa de jornada desse produto. Além disso, a gente pensou, cara, como que eu faço para que seja muito simples contratar energia? Eu não sei se na nossa audiência tem alguém que é empresário, que já precisou fazer esse tipo de operação. É uma loucura. É uma loucura. Papel, assinatura, fala com A, fala com B, termos muito específicos do setor que ninguém entende. Logicamente, a gente olhou isso. Temos que simplificar, tem que ser simples. Qualquer pessoa tem que entender disso. Não é possível que energia vai ser uma coisa tão complexa, né? Legal. Dito todo esse desafio, em 2018, final de 2018, nós começamos o grande projeto de criar a primeira plataforma 100% digital para a compra de energia aqui no país. E, pessoal, isso não é a baita evolução não, tá? Em outros países isso já é uma realidade já há algum tempo. Tá? Logicamente, a realidade do Brasil é completamente diferente de outro país. As regulações são diferentes, a gente tem que fazer uma coisa completamente nova, mas isso já existe em outros lugares. Mas, pois bem, começamos. Desde o início a gente tomou essa decisão. Vamos construir isso na AWS. Decidimos. Nem conheceu vocês, hein? Não foram eles que venderam nada, não. E pós um ano e pouco, nós estávamos com essa... Estávamos não, né? Que
Nós estamos com essa plataforma operacional. E por que isso é importante? Embora lá atrás, já está fazendo algum tempo isso, poucos clientes, ninguém compreendendo ainda muito, a disrupção é um negócio difícil, não, prefiro falar com o ser humano, é mais fácil, tal, tudo bem. É o que eu falei para vocês, está batendo na porta. A hora que chegar centenas de milhares de clientes para fazer uma operação, é impossível você fazer isso de maneira analógica. Isso já aconteceu em outros setores. Não é possível. E se a pessoa tentar de uma maneira convencional ou antiga, ela terá fatalmente um péssimo serviço. Estará lá no topo ali, ó. Reclame aqui, sei lá eu. Ah, não, mas eu monto um data center desse tamanho aqui. Ok, vai em frente, eu não tô nessa, né? Então, é uma preparação que a gente vem fazendo para tudo isso. E temos grandíssimos clientes, que a gente tem muito orgulho, que está com a gente desde lá atrás, que embarcou nessa ideia muito forte de energia renovável e vem cada vez mais expandindo suas operações usando a nossa energia. Legal? Bacana? Tudo bem. Só que tem um ponto central nisso tudo, pessoal. Não sei se vocês lembram, eu falei logo nisso. Nós somos uma Energitech, queremos ser reconhecidos como tal. E qual que é o grande ponto disso? Por que Energitech? Que papo é esse, Daniel? É simples. Nós temos na Ômega hoje pessoas muito boas, que entendem muito bem de energia. É uma área? Não. Eu tenho que entender muito bem de energia. Toda a minha equipe tem que entender muito bem de energia, muito bem. Eu quero que vocês da AWS entendam de energia. São meus parceiros, tem que entender muito bem de energia. E todo mundo tem que entender muito bem de tecnologia. Essa união, ela é mágica. Ela é mágica. É um negócio impressionante, porque você começa a ter pessoas trabalhando nas mais diversas áreas, criando soluções, fazendo melhorias, desde as pequenas até as maiores, através desses dois recursos. Você quebra aquela lógica, que é uma lógica que, de novo, infelizmente, em muito lugar é assim. Pô, eu tenho uma ideia aqui, mas eu preciso falar com aquele pessoal da TI. E aí ele vai para esse pessoal da TI que está centralizado, tem uma lista de coisas, está brigando para manter a luz acesa, está aquela loucura. E não acontece. A coisa fica parada. Então, a gente enxergou isso, falou, vamos sair do óbvio, não dá para continuar nessa tentativa, vamos fazer completamente diferente. E é assim que a gente vem atuando. Além disso, muito baseado em dados. Tudo é assim, não tem opinião. Ah, Daniel, mas você acha que a nuvem é legal? Cara, eu tenho que provar com dado. Não tem essa. Ah, mas eu tenho que fazer um negócio... Não, mas tem que ser baseado em dado, cara. Então isso permeia todas as áreas, em todas as situações que a gente tem do dia a dia, e desde uma época que a gente não tinha um uso tão constante da tecnologia como a gente tem agora. Segundo ponto, muita tecnologia de ponta. Então, não importa. Eu já trabalhei em lugares que, cara, puta, é ruim ser early adopter. Não é? Vocês já ouviram isso? Muitas vezes. Né? Pô, vai dar pau, puta, eu vou correr risco, tal. Meu pensamento, galera que trabalha comigo sabe, né? Negativo. Seremos. Nós queremos os benefícios de utilizar as coisas pela primeira vez. Existe risco nisso? Claro, mas não existe benefício com baixo risco. Não existe. Se alguém tiver alguma ideia, depois na sequência me avisa aqui que eu tô doido. Tô doido para ter isso daí, né? E aí tudo isso traz a Ômega que a gente tem hoje, tá lá, a Ômega do amanhã, eu já digo tranquilamente, hoje, a Ômega que a gente tem hoje. Mas que também, galera, cultura é um negócio forte, né?
Como eu falei para Verdade. vocês, coisas que a gente pegou desde o início, temos que ser assim, pô, dado é importante, independente de ferramenta, fica tão ali na pele das pessoas, no dia a dia, que as pessoas são obrigadas a buscar soluções para escalar à medida que a empresa vai crescendo, clientes vão crescendo, o faturamento vai crescendo e por aí vai. E aí, logicamente, o nosso trabalho fica mais fácil. Eu sou muito sortudo nisso, porque eu não preciso ficar provando para ninguém que tecnologia é boa. Não é isso? Verdade. Isso é fácil, né? Então, esse é um pouco da Ômega. Não sei se eu falei muito rápido. Você acha que eu falei muito rápido? Não, foi Foi ótimo. legal? Ok? Foi ótimo. Era isso que eu tinha para falar por enquanto. Mas estou à disposição aqui, tá? Pode ficar falando mais. Vocês... Depois eu te peço outros data points Boa. interessantes. Vitor, fica à vontade, o palco é seu. Obrigado, Daniel. Que é Vitor isso. vai compartilhar um pouco de como a Ômega estruturou a infraestrutura de nuvem AWS para suportar, né, todo esse modelo baseado em dados, em tecnologia, mais energia. E na verdade Palco é a gente seu, vai Vitor. fazer aqui, boa tarde, um bate-papo com vocês e com o Daniel, com o pastor, para trazer um pouco desse âmbito de tecnologia. Como eu destacou muito, o Daniel destacou várias vezes a palavra agilidade, flexibilidade, tecnologia, inovação. E isso a gente vai trazer hoje um pouco, junto com o Daniel, como a Ômega utilizou os recursos e serviços da AWS para poder... Mas você não vai fazer pergunta tipo o pastor, não, né? Coisa que Eu não tá tenho algumas, combinada. Daniel. Tá, olha lá, hein? Tá bom. Então é isso. Então a Ômega Energia ela implementou uma metodologia de trabalho em diferentes camadas. E são 3 camadas, que a primeira chama-se camada de inovação, onde o Daniel falou que o pessoal não tem medo de criar, não tem medo de experimentar. Então o pessoal está super aberto, super livre para poder fazer isso, né? Existe uma segunda camada, que é uma camada de negócios, onde o produto, como o Daniel também usou bastante essa palavra, a solução, na verdade, ela sai desse primeiro momento de inovação, passando para o momento seguinte, que é a camada de negócio. E o terceiro momento, que é a camada de registro, que a gente nem vai tocar nele hoje, a gente vai focar mais nas 2 primeiras camadas e vamos bater um papo sobre isso, pessoal. Então, trazendo um pouco sobre essa camada de inovação, a parte de inovação, agilidade, flexibilidade, como o Daniel mesmo disse, que o time tem essa liberdade de poder implementar novos recursos rapidamente, poder testar, experimentar. Mais uma vez, o meu X sai muitas vezes, porque eu sou do Rio como o Felipe, então assim, vai sair. Mas acho que o mais importante nessa camada que eu vejo, eu conversei bastante com os times, é o cenário onde você consegue ter a ideia, validar a ideia e trazer os dados para que você suporte o uso de nuvem. Esse é um cenário que é o mais interessante, Vitor. Traz um pouco dos serviços, né? Eu acho que... Verdade. E como a gente tinha conversado junto com o pessoal da Ômega, o primeiro serviço que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje é sobre o Elastic Beanstalk, onde o time que não tem muito conhecimento em infraestrutura consegue subir um ambiente de forma fácil, é fácil de implementar, uma forma bem ágil. Então, o time não precisa ter aquele conhecimento todo, infraestrutura, a gente sabe que... Não. Vitor, tem um ponto interessante aqui. Por quê? Me pergunta, quantas pessoas nós temos de infraestrutura Excelente, de Daniel. cloud? Essa é uma boa pergunta. E aí, Daniel, consegue responder pra gente ou vai ser uma pergunta tipo pegadinha, igual o pastor fez pra você? 0. Nenhuma super pessoa. interessante. Absolutamente ninguém. Então, como o Daniel mesmo disse, é um time bem de desenvolvedores, um pessoal que não tem esse conhecimento. Então, o Beanstalk traz essa facilidade, onde você pode, em segundos, com poucos cliques, usar a console da AWS, subir esse ambiente, experimentar. Você pode subir o ambiente, o código, por um arquivo zip, você pode testar, né, Daniel? O pessoal lá Isso aí. utiliza muito isso. Então, assim, é fácil de configurar. Existem diversas plataformas que o time da Ômega pode escolher, dependendo de como a sua aplicação foi desenvolvida. Você pode subir essa aplicação, testar, e com a mesma facilidade que eles criam, eles podem destruir, podem deletar no final desse teste, quando não há mais a necessidade. Mas é um ambiente que eu conversei com o pessoal da Ômega e é bem à vontade, né, Daniel? O pessoal pode criar, pode usar o recurso. É interessante, assim, quando a gente
criou a plataforma pela primeira vez, a gente rodou por um tempo, né? A gente tirou muita lição aprendida, passaram cerca de 3 meses, alguma coisa um pouco mais, a gente decidiu quase pivotar ela completamente. Sim, foi impressionante, deu medo, para falar a verdade. A gente fez isso em cerca de 6 meses. Nossa, é o que você trouxe sobre a agilidade, né, Daniel? Não, mas peraí, a gente achou um tempo absurdo. E nada disso foi por tempo de ambiente, nada disso. Aí a gente passou mais alguns meses, tem mais coisas que a gente precisa mudar nessa jornada, na lógica. Tá bom, a segunda vez foi 3 meses. Em 3 meses, a gente mudou quase que completamente a lógica da plataforma. Assim, eu lembro, numa infraestrutura tradicional, numa coisa, você esquece, seria essa a sua reação. Pô, 6 meses tá lindo. Não. Então nesse sentido bem realmente ágil. de ágil É mesmo, bem né? ágil, bem tranquilo. E o Beanstalk é uma ferramenta bastante adaptável, vamos dizer assim. Ela não serve não só para um ambiente de teste, um ambiente de experimentação, mas também quando o time tem um conhecimento maior em infraestrutura, ele pode moldar ali o Beanstalk, né, com algumas configurações mais ajustáveis. Então a gente tem aqui uma arquitetura de referência e lá embaixo a gente tem o Beanstalk, que ele cria esse ambiente para vocês. Vocês tendo um conhecimento mais detalhado de infra, que é o meu caso, o caso do pastor, por exemplo, a gente consegue moldar ali o ambiente, a criação desse ambiente com recursos um pouco mais avançados, com uma parte mais granular das configurações de banco, de tipo de instância, autoscaling group e por aí vai. E assim como disse, como tem essa facilidade da criação, também tem a facilidade de destruir pagando somente pelo tempo do uso do serviço, mas que a Ômega utiliza e usa e abusa, né, do Beanstalk. Isso é bem legal. O segundo serviço que eu vou trazer agora para comentar sobre vocês é sobre a AWS Lambda, que é a parte de rodar o código sem necessidade de provisionar o seu ambiente como um todo. Então, no primeiro momento, lá no Beanstalk, se você entrar na console do Beanstalk e mandar gerar um ambiente, ele gera a EC2 para você, você consegue até acompanhar isso através da console do CloudFormation, e nesse segundo momento não, é quando o pessoal da Ômega realmente precisa ali testar o código de forma bem rápida, saber, ter um retorno de como esse código está sendo desenvolvido e como ele pode ajudar na parte de ingestão de dados, como o Daniel Felipe fez aquela pergunta, da pegadinha, sim, que tem toda aquela parte de dados e tal. Então isso é bem legal e é uma plataforma que você pode também escolher diversas linguagens para poder desenvolver. O pessoal da Ômega é totalmente livre para poder escolher a plataforma de linguagem, aplicar e ver o retorno em relação a isso. E o AWS Lambda é um serviço orientado a eventos. Então, você pode ter ali uma solução da Ômega, tipo uma ingestão de dados, por exemplo, e essa ingestão de dados fazer essa invocação nesse trigger, esse gatilho para essa função Lambda, e a partir daí a Lambda vai trabalhar, vai trazer o resultado para você, chamando um novo serviço. Um exemplo, só para exemplificar, você pode ter um bucket S3, onde a Ômega, o time da Ômega coloca o dado nesse bucket S3, a partir desse momento é acionado o gatilho, o trigger, a função Lambda trabalha em cima disso e dá um retorno para o time da Ômega ter o resultado ou aciona qualquer outro tipo de serviço da AWS, caso seja necessário. É um serviço escalável, é um serviço que você não se preocupa com o servidor, isso tudo fica por conta da AWS. Bem flexível. Bem flexível, né, Daniel? Legal. Trazendo um pouco aqui sobre os casos de uso do AWS Lambda, tem toda aquela parte de Web Application, a parte de back-end, a parte de processamento de dados, e que também, de novo, o Felipe falou, o Daniel comentou, é massiva a quantidade de dados, e essa quantidade de dados ela pode ser trabalhada, né, Daniel, a favor de vocês. Vocês podem pegar aquele dado cru, jogar dentro de um bucket S3, esses dados são tratados, trazer para vocês informações de mercado que são úteis para o time da Ômega trabalhar.
Cara, Vitor, eu tava... Desculpa atrapalhar você, eu Nada, tava que isso, a gente tá aqui escutando no aqui. bate-papo. Eu tava relembrando, assim, acho que 10 anos atrás, quando eu ainda não usava nada praticamente de nuvem. E eu escutava esses papos e falava, cara, não entendo nada que você tá falando, né? Melhor eu nem mexer com isso. Eu não sei qual é o tamanho da nossa audiência, se todo mundo utiliza já muito bem a nuvem. Mas uma dica que eu dou, galera, aprofunda nisso daqui. Porque a vida ela muda completamente e de uma forma tão drástica que é o que eu estava falando. Você lembrar tudo que a gente tem que fazer no dia a dia com uma coisa convencional é muito difícil. Mas assim, mas é difícil demais. E aí você também me lembra momentos da nossa carreira que a gente passou e que, tipo assim, você vê times não conseguindo criar com tanta agilidade, não ter um retorno de uma informação, porque não, preciso de um servidor, não, mas não tem o servidor, tem que comprar o servidor, tem que hackear. E vira à noite, é uma loucura, quantas é uma vezes, né? loucura. E essa camada de inovação traz 2 serviços, o Vitor compartilhou, muito interessantes, porque traz flexibilidade para o time da Ômega construir, destruir os ambientes, trazer os dados, conseguir mover com projetos nesse completo ciclo de novas fontes de energia, a cada dia surgindo, são novos modelos sendo gerados, né, a cada momento. E esse segundo serviço, o Lambda, com uso intenso de dados e muito processamento acontecendo em cima. Ele é escalável, o time da Ômega não precisa se preocupar com isso, ele consegue escalar para você. Então, assim, é bem interessante. E a segunda camada? Agora vamos falar um pouquinho sobre a segunda camada, que é a camada de negócio. São as boas práticas da arquitetura, baseado muito no Well Architect Framework, quando o produto, quando a solução sai daquele primeiro momento, que é o momento de experimentação, o momento de tentativa, né, de código, de entender como está sendo o comportamento daquela aplicação, daquela solução, e passa para um nível já de produtos. Né? Sim. Legal isso. Então, assim, trazendo agora nesse segundo momento, existe toda uma parte de resiliência, toda uma parte realmente de uma arquitetura mais responsiva, muito focado também nos custos. Um exemplo muito legal que eu bati o papo com o pessoal da Ômega, uma determinada aplicação, uma determinada solução, naquele primeiro momento gastaria centenas de dólares, no momento de inovação, onde eles são livres para criar, livres para experimentar, passando para o segundo momento, onde tem tudo mais ali moldado de forma baseada realmente nas arquiteturas da AWS, caindo para até dezenas de dólares e um valor bem menor de uso da nuvem, né? Bem importante isso. Então, comentando um pouco aqui sobre o AWS Organizations, que traz essa possibilidade da parte de governança, da parte de você ter um controle das contas, é que assim, é bem fácil você administrar um ambiente com 1, 2 contas. Agora, quando passa para um ambiente onde tem mais contas, acaba se tornando um pouco mais complexo. Então, o AWS Organization traz essa flexibilidade, esse ganho de informações, do controle das contas para o time da Ômega, né, Daniel? E eu acho que eu não comentei uma coisa aqui, para deixar claro. Nós somos 100% nuvem, tá, pessoal? Eu não tenho absolutamente nada on-premises. E não é tudo nuvem AWS não, viu? Nós somos multi-cloud, nós temos em outras também. Mas a gente tem coisas bem importantes com a AWS. E mesmo nossos sistemas de gestão, eles são 98% são SaaS. Não é que está na nuvem, é SaaS, é serviço. Inclusive é RP. Então realmente é uma coisa diferente. Legal, Daniel. Obrigado pela explicação. Então, como eu já estava introduzindo essa parte de centralização da governança, onde a parte da organização das contas, você tem uma conta root, e a partir daí você tem as unidades organizacionais da Ômega, e você pode vincular essas contas dos times em determinadas unidades organizacionais, trazendo um pouco mais de controle de custos, de governança e de controle geral de contas para o time da Ômega. Sim, né? sim. Um outro serviço que eu vou trazer agora para vocês aqui comentar um pouco é sobre o AWS Fargate, que é um mecanismo de computação sem servidor. É quando você sai lá daquele primeiro momento em que você subiu uma EC2, você pode trabalhar ali um monolito, traz uma coisa mais na parte de modernização, né, Daniel? Essa área de negócio também remete muito
a essa parte de modernização. Então, o AWS Fargate está na Ômega, presente na Ômega, para isso, para trazer essa parte de modernização, onde os times podem containerizar a partir de aplicações e, a partir daí, poder destruir, criar, recriar os containers a partir da sua necessidade e por aí vai. Cara, a gente está constantemente inconformado, cara, insatisfeito, assim. Dá para fazer melhor? Vamos fazer melhor. Vamos tentar diferente. E a galera é livre para criar, usa e abusa da AWS para isso, né? Assim, eu sou até meio chato, na verdade, eu quero, assim, cadê? O que a gente está fazendo diferente? O que está fazendo, sabe, de outra forma? Então, vocês já tiveram a oportunidade de participar de Tech Talk lá com a gente, né? A gente reúne o time todo, vocês falam de coisas que estão um pouco mais avançada disso que a gente está falando. Isso. Como que a gente consegue colocar isso tudo no dia a dia para que o pessoal sinta livre. Sem liberdade não tem inovação. É verdade. Então, é verdade. Trazendo um pouco seguindo um pouco mais sobre essa parte de containers, a gente sabe que a Ômega ela pode utilizar as duas ferramentas de orquestração de containers, que é o AWS Elastic Container Service ou o Amazon Elastic Kubernetes Service. E eu conversei com o time da Ômega também, a gente esteve lá com vocês e a gente sabe que vocês usam muito o SES, que a partir disso, a partir dessa orquestração de containers, vocês conseguem determinar a imagem que vai rodar o container, criam os clusters, os serviços, e aí geram os containers para poder a Ômega criar e, enfim, experimentar e trazer toda essa parte do produto junto ao time de vocês. E como que fica a arquitetura? Como que fica essa arquitetura sem servidores, sem a infra tradicional que você comentou, né? Esse momento pensado. Então, quando a gente olha a solução que o Daniel trouxe, que é o Core hoje, né, ela simplesmente é uma solução completamente serverless, totalmente gerenciada, sem profissionais de infraestrutura. Então, esse é o cenário, Vitor. Aí a gente que é de infraestrutura fica até, né, um pouco emocionado, porque você para de se preocupar com aquelas noites mal dormidas, né, Felipe? Que você está de plantão, alguém te liga e fala, meu servidor não está rodando. Você joga tudo isso para a AWS e a AWS consegue gerenciar para você. Então, assim, você através do SES, você escolhe onde o container vai rodar, que pode ser no Fargate, e a partir daí a AWS gerencia para você um serviço também gerenciável, um serviço escalável, e a AWS passa a administrar para você onde o container vai rodar. Fazendo um apanhado geral aqui sobre a parte de computação e operação, então, como eu trouxe desde o início, vai desde a EC2, lá no Beanstalk. Não, deixa eu fazer um comentário interessante, aí você falou de escalabilidade. Acho que foi 1 ano e meio atrás, tal, a gente tomou uma decisão de negócio, tal, vamos fazer uma promoção, vamos tentar dar um up aqui nas nossas vendas. E aí eu voltei com o time e falei assim, galera, pô, mas e aí? Temos que... Pô, Daniel, mas o que você está preocupado, cara? Na minha cabeça eu tinha que fazer alguma loucura, tal. Não, calma, tá tranquilo. E foi exatamente dessa forma. A gente simplesmente colocou uma tela de acompanhamento. Bacana. Porque é legal. Porque é legal ficar vendo o gráfico lá, só por isso. Então foi muito legal, cara. Isso deu uma tranquilidade à noite, vocês não têm ideia. Mas para o time que desenvolveu, estava tranquilo para fazer isso? Como é que foi? Você conseguiu trazer isso? É legal? Tranquilo, legal, foi tranquilo, foi sensacional. Pô, que bom. Então, voltando aqui sobre essa parte computacional, que a gente tem discutido desde o início da apresentação aqui, passando pela EC2, lá no Beanstalk, que o Beanstalk gera para o time da Ômega essa parte das instâncias EC2, que são gerenciáveis, você pode entrar nas instâncias, você tem um controle sobre ela. Passando sobre a parte de orquestração de containers com SES, o EKS, que roda os containers no Fargate. Chegando também, como nós falamos sobre o Lambda, que não só na parte de inovação, como também na parte de negócio, é bastante usado, em gestão de dados, tratamento e por aí vai. E trazendo um pouco também sobre o portfólio de banco de dados, que o pessoal da Ômega também utiliza, desde o banco de dados relacional, como o RDS, passando ali também para o DocumentDB, né? Que é uma solução que vocês também usam muito no time, na plataforma de vocês, né? Sim. Convido agora o pastor. Né? E com a possibilidade de escolher. Exatamente. Né? De seguir ali com a escolha. E aí faço aí uma pergunta para o Daniel, né? Dentro desse cenário, né? Que já é um cenário cloud native.
Exatamente. Já é um cenário que escala hoje. Vocês viveram isso. Quais são os próximos desafios, né? O que que a gente tem hoje, olhando o cenário de transição, né, energética que a gente está vivendo? Daniel, se você pudesse compartilhar aí um pouco. Cara, eu costumo dizer assim, puta, eu amo essa área porque desafio tem todo dia, né? Todo dia. Isso que é o bom, né? Então, legal, tá hiper mais fácil que no passado, mas continua tendo desafio. Mas tudo bem, mas eu acho que tem 3 pontos aqui pra gente falar, que a gente anda trabalhando bastante, que é, cara, como que a gente pode colocar mais inteligência de dados junto com a nossa engenharia de software? Como que esses times podem trabalhar de maneira mais coesa? Eu vou estar aqui um pouco tempo depois também, se alguém tiver algum case para me falar, tal, mas me parece que isso não é muito comum. E a gente está tentando fazer isso. Como que esses times conseguem para ter produtos de inteligência de dados mais sofisticados? Muito mais sofisticados. Então, esse é um primeiro desafio, dado tudo o que está acontecendo, que eu comentei com vocês, com a mudança de comercialização de energia que o país vai passar. O outro ponto, eu comentei da quantidade de itens de aerogerador, por exemplo. Tal. Não é só aerogerador, né? Nós temos um baita de um data lake, muito grande, com dados ali alimentando a cada segundo, ou seja, near real time. Bem Near real time. E parte dessa arquitetura não está a AWS hoje, vocês sabem. Vocês ficam me ligando lá, tá? Vocês sabem. Tem um desafio. Como que a gente consegue fazer isso de uma maneira bem mais performática, de uma maneira muito melhor? Tá? É um desafio, Claro. tem uma coisa interessante para a gente aprofundar, porque isso de fato está no coração do negócio. No coração. E tem uma terceira que me enche de orgulho, A mim também. né? Quando eu estava falando da Ômega, eu falei muito pouco, eu falei, pô, nosso trabalho ESG, nosso trabalho de sustentabilidade e tal. Mas desde o início da Ômega, os nossos fundadores entenderam que se a gente está fazendo algo em locais que tem uma situação econômica não muito boa, como que a gente pode ajudar? Tem várias formas de uma empresa ajudar. Você pode doar coisa, tal. E a gente entendeu que educação é o caminho. Ponto. Só assim a gente muda de maneira estrutural. Então, em cada localização que nós temos, dos clusters, nós montamos um instituto chamado Janelas para o Mundo. Ele nasceu com um grande objetivo inicial de ajudar os jovens dessa região a irem bem no Enem e conseguir ingressar numa universidade. Ela começou assim. E a gente foi expandindo, começou a ajudar os pais desses alunos com os cursos de empreendedorismo, começamos a ajudar com cursos de tecnologia e recentemente, isso me deixa de fato muito feliz, a AWS anunciou que vai conosco também apoiar muito esse instituto. Isso é sensacional, hein? Isso é sensacional. Isso é muito legal. E, cara, O prazer é nosso, Daniel. O prazer enche é de nosso. orgulho por quê? Porque a gente está falando de pessoas, pessoal, num lugar que não tem nada. E vocês sabem que hoje, ainda mais pós-Covid, se a pessoa tiver um treinamento mínimo, ela consegue ingressar no mercado de trabalho e isso muda não só a realidade dela, ela muda muitas vezes a realidade de uma família, de uma comunidade Verdade. inteira. Então, teremos cursos AWS, formação dessa galera, né? E vocês têm vários parceiros, pode ser que trabalhem, inclusive algumas pessoas trabalhem com vocês, na empresa de vocês e tal, isso vai me deixar ainda mais orgulhoso. Então, por enquanto, esses são os desafios que a gente vem trabalhando muito forte com vocês. Muito obrigado, Daniel, Obrigado, Daniel. pelos pontos. Bom, se você está aí na audiência, né, e quer aprender mais sobre a AWS, né, a gente tem um QR Code aqui com uma plataforma com muitos cursos disponíveis, então está aberto aí e disponível para todo mundo.
E muito obrigado. Obrigado ao Pô, que Daniel legal. pela Obrigado, presença. Daniel. isso, eu que Muito agradeço. prazer ter você aqui. Obrigado, Muito Vitor. bacana. Felipe, é um orgulho estar aqui contigo também. Com o Daniel também. Obrigado a todos. Uma boa Obrigado tarde. a vocês, tiveram paciência de ficar escutando a gente. Tá Não, e bom? foi bem legal Valeu. que a gente conseguiu bater um papo e o pessoal conseguiu pegar bem essa ideia da inovação e da agilidade junto com a Ômega AWS. Obrigado mesmo, Daniel. Animal. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde a todos.